Meu nome é Andréa Schaefer e estamos de volta com mais uma aula de Sociologia aqui nesse canal espetacular que é o Aula D. Já te inscreveu? Não? Então vai lá. O assunto hoje é positivismo no Brasil. Lembrando sempre que positivismo é aquele movimento, né, político e social, diferente do iluminismo, mas que está inspirado no iluminismo. Então agora o positivismo é uma ideia, né? E ela vem ancorada lá nas ideias do iluminismo, é organizada por um camarada, né, que se chama Auguste Comte, que era um burguês liberal francês, que atuou naquele momento daquela revolução magnífica que vai nos deixar como herança a certeza de que nós, o povo de baixo, pode estar, né, determinando o seu rumo social e político. Ele era um filósofo, viveu nesse período revolucionário, de todas aquelas crises e valores tradicionais, enxergava a sociedade constituída através de núcleos permanentes, como a família, a propriedade, né, as questões dos valores. Ele não tinha nenhuma vontade de se juntar aos aspectos religiosos outra vez. E ele falava que a sociedade é um organismo biológico. Nenhuma parte funciona separada, dicotomizada da outra. Então, se tem alguém produzindo, tem alguém vendendo, tem alguém ganhando, mas isso tudo precisa ser distribuído. As pessoas precisam ter uma vida digna. Esse estágio social, né, positivo, como eles chamavam, a sociedade positiva, nós não seríamos individualistas. Nós temos, sim, dentro do iluminismo, dentro do liberalismo, dentro do próprio positivismo, a ideia da propriedade privada. É o fato de tu teres o teu espaço. Tem tanta terra nesse planeta que é impossível que não tenha um canto para cada um de nós, né? Seríamos altruístas. E é Auguste Comte que cunha essa expressão, altruísmo. Sabe o que é? Não sabe? Vai procurar. Solidariedade na sua essência pura. Sabia disso? Então, essa ciência, né, essa ideia de como a sociedade industrializada, capitalista, como é que ele ia se mover a partir de então? Não te esquece que essa sociedade industrial e capitalista foi uma novidade. Botou todo mundo em choque. Como é que vai ser agora? O que é isso, patrão empregado? O que é isso? Como é que funciona? Te lembra? Não esquece disso. Então, esse positivismo era inspirado no ideal de progresso contínuo. Progredir significava desenvolver, descobrir mais coisas, ter mais comodidade da humanidade. Então, ele fala em ciências positivas. As pesquisas tinham que ter este cunho positivo. E a sociologia, então, que é uma criação do Auguste Comte, a ciência, a sociologia, aparece, então, como uma forte expressão para dar conta de que momentos eram aqueles, que momentos eram esses. O que era isso ser patrão empregado? O que era isso do êxodo rural? Todas aquelas questões que aparecem na primeira Revolução Industrial. Então, Auguste Comte larga essa ciência nova, sociologia, né? Porque a história e a filosofia, talvez para ele, não dessem conta disso tudo e surge essa ciência fofa, querida, magnífica, que nós amamos. Stuart Mill ajuda, neste momento, incorporando ao positivismo, a essa ideia, uma face mais ética e moral. Lembrando sempre que o positivismo é herdeiro do iluminismo e do liberalismo, vai colocar a igreja, as crenças, a fé, a transcendência de lado. Dizia que isso estava demais e estava durante a Idade das Trevas. Então larga um pouco. Mas o Stuart acha que tem que ter sim um pouco de regra nisso aí, senão esse progresso será desordenado, desorganizado e não vai dar conta do que ele deveria fazer, que é nos mantermos juntos, num coletivo, trabalhando para nosso bem-estar. Então ele vai agregar, vai incorporar essa face mais ética e moral, reforçando o molde de uma teoria, então agora política positivista. O positivismo inspirou a proclamação da República no Brasil. Quando o Império Português chega aqui, né, fugido das guerras de Napoleão, e se instaura, transformando essa colônia, a primeira vez que uma colônia virava sede de império, eles já trazem essas questões, muito também em função da maçonaria.
Já chega aqui alguns maçons, etc, e tal, junto com a corte, e algumas pessoas já olhando assim para aquelas revoluções burguesas na Europa, mas isso aqui ainda era uma sede de colônia, vamos andar mais um pouco, vamos precisar então, né, todos os acontecimentos para chegar a hora da nossa república. O positivismo influenciou barbaramente o pensamento militar no Brasil, reforçando então pensamentos republicanos, porque Augusto Comte era um fervoroso defensor da República. Ele não acreditava em monarquias moderadas. Não, o monarca nunca vai ser um cara legal. Ele nunca vai abrir para o povo inteiro. Então, esse camarada aliás, essa ideia positivista vai influenciar o pensamento do grupo de militares no Brasil e reforça a República, os pensamentos republicanos. O positivismo, ele se baseava num conceito simples de ordem e conhecimento para se alcançar o progresso. Se precisa de ordem, né? Que é essa questão da ética e da moral, do comportamento, da tradição e do costume, para se alcançar esse progresso, para que nós andemos, para que a gente vá longe. Marechal no Brasil, Marechal Deodoro da Fonseca implanta, então, faz a proclamação da República e implanta uma república positivista, com o cultivo e imposição da ordem social para chegar ao progresso. Está tão dentro do ideário positivista a nossa república, a proclamação, o começo da nossa república, né, que inclusive consta na nossa bandeira. Ordem e progresso. Está lá, tatuado. Visava o quê? A liberdade individual e a responsabilidade moral. De novo aqui, essa incorporação do meu. Né? Então nós vamos ter liberdades individuais, mas precisamos ter responsabilidade moral para lidar com essa responsabilidade individual. Prestem atenção que esse cuidado todo está alicerçado em um tempo em que estávamos enjaulados sob a égide ou do bispo ou do rei. Era uma liberdade. Nossa bandeira, ordem e progresso. A primeira república, então, foi fortemente republicana, totalmente positivista, tendo Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto como os representantes muito fortes no Brasil. Esse ideário segue, eu vou dizer segue, alguns historiadores vão bater comigo de frente, acho que chegamos aos dias de hoje ainda no ideário positivista, não com aquela ideia inicial do Augusto Comte, de que precisávamos nos libertar, era uma maneira da gente sair daquela égide. Não, a gente amarrou isso tudo e segue até hoje, é diferente. Nós não revisitamos, não criticamos este movimento. E aqui no Rio Grande do Sul, Júlio de Castilhos e Borges de Medeiros. Então, legitimamente poderíamos dizer que o Brasil é um país positivista se não tivéssemos ferido tanto, sucessivas vezes, tivéssemos atentado com a nossa democracia em acontecimentos pelo Brasil, né, como as ditaduras, os regimes de exceção, as violações de todos os direitos, a violação da Constituição. Isso fere um modelo positivista, né, imaginado por Augusto Comte. Alguns analistas sociais, dos quais eu me incluo, dizem que a herança do positivismo no Brasil hoje, além da bandeira e da defesa acirrada da propriedade privada, como se fosse hoje, né? Foi tão transgressora, a coisa ficou tão diferente, foi tão modificada, que eu preciso de muita coisa para mim e tu que te dane. Nós chegamos aí assim ao século XXI no Brasil. Propriedade privada é para todos? Todo mundo tem esse direito? Já pensou? Não sei. Então essa defesa das minhas coisas e o que mais a gente herda do positivismo? Uma fácil aceitação do neoliberalismo. Viramos neoliberais sem ninguém precisar nos empurrar muito. Vamos pensar aí como é que a gente anda nesse quesito aí do individualismo, do não conseguir olhar para o outro e se ver, como é que anda a tua empatia, a tua solidariedade, né? Como é que é essa coisa para ti, assim, das pessoas dormindo na rua, sem água, sem comida, criança? Tu acha que isso é uma opção de vida ou é um sistema que acaba te levando até lá? Pensa aí. E volta com a gente, cara, o Oladê está aqui para ti, na próxima a gente se vê de novo. Valeu!